Olá a todas as pessoas que estão acompanhando essa live, essa aula, esse bate-papo, esse encontro. A gente está aqui reunido para discutir um pouco sobre o curso Estudos de Gênero, curso de extensão Estudos de Gênero, que matemática tem a ver com isso. Eu vou conversar... Bom, eu sou Agnaldo Skincalha, eu sou um homem branco, de cabelo raspado, com uns fiapos de barba, que é o que eu tenho. Eu estou de camisa... Não sei que cor é essa, gente. Não faço ideia. Um marrom claro, talvez. No fundo, eu tenho uma tela com uma profusão de cores e a logotipo do Mathematic Queer, que é o nosso grupo de pesquisa. Eu estou aqui para falar um pouco sobre... Bom, primeiro para dar boas-vindas a todos que se inscreveram no nosso curso. Lohane travou? Mariana, pode entrar? Pronto, essas coisas acontecem. Oi, Mariana, bem-vinda. A gente vai seguir, então. Deixa eu só me achar aqui. Eu vou falar um pouco com vocês agora sobre o curso, algumas regras do curso, lembrar de algumas coisas, porque é importante para a gente entender melhor como é o curso. Isso tudo já está no ambiente virtual, o curso já começou na segunda-feira, dia 7, mas é importante reforçar, tá bom? Então, eu vou compartilhar uns slides aqui agora. Como eu falei, esse é um bate-papo inicial. Eu vou trazer um bate-papo inicial com algumas regras sobre o curso. Vou também apresentar rapidamente a equipe. Todo mundo vai estar aqui ao longo dessas 8 semanas. E vou convidar vocês a colaborarem com a gente, uma coisa que eu também já fiz pelo ambiente virtual. Então, para reforçar o que todo mundo que está no curso já sabe, mas que de repente quem está assistindo e não está no curso, esse curso, Estudos de Gênero, o que matemática tem a ver com isso, é um curso de 60 horas, é um curso à distância, com atividades no ambiente virtual de aprendizagem da UFRJ, atividades assíncronas, que devem ser executadas durante a semana, e encontros síncronos aos sábados, 10 da manhã, pelo horário de Brasília. O período do curso é 7 de março a 30 de abril. Lohane, volta? Estou só acertando as intérpretes aqui. Então, obrigado, Mariana. Daqui a pouco você volta. Pronto. As inscrições ocorreram durante o mês de fevereiro. A gente previu um curso para 100 pessoas e a gente teve cerca de 200 inscrições e a gente seguiu com muitos pedidos de inscrição. Então, a gente resolveu abrir novas vagas com inscrições até ontem, 11 da noite, mas a gente também vai permitir que pessoas se inscrevam durante essa live. Então, a live deve acabar daqui a 1 hora e meia. Se você tem algum amigo, amiga, amigue que está a fim de fazer o curso, que tem interesse, a hora de se inscrever é agora. O link é esse que está aí, linktree/mathematicqueer. É só entrar no nosso Instagram, mathematicqueer, e lá tem o link na bio para fazer a inscrição. A dinâmica do curso semanal como é? A gente tem um texto para estudo, que o grupo fez. A gente não está colocando a autoria dos textos no curso, mas a gente vai divulgar ao final a autoria de cada capítulo ou de cada unidade. Para cada semana, a gente tem uma dupla, um trio responsável, mas todo mundo leu junto, todo mundo discutiu, então, ainda que 2 pessoas capitaneiem cada semana, é tudo muito fruto de trabalho coletivo, como a gente entende que tem que ser mesmo. Então, tem um texto para estudo, é importante que vocês peguem sempre esse texto no domingo. A gente vai antecipar, né? A semana começa na segunda, a semana do curso. A gente vai sempre antecipar no sábado ou no domingo para que vocês leiam o texto logo e comecem a participar do fórum de discussão sobre esse texto logo. Porque quando você entra só na quarta-feira, por exemplo, vai ler o texto quinta e participar sexta, não dá tempo de discutir. É fundamental para a gente que vocês estudem e troquem com colegas no curso, tá certo? E com a gente também da equipe. E a gente vai ter sempre uma live todo sábado, 10 da manhã, no horário de Brasília. Sempre depois da live, a gente vai liberar uma tarefa sobre aquela semana para ser entregue na semana seguinte. Então, daqui a pouco eu vou liberar a live, acho que é o meio-dia de hoje, e aí vocês têm do meio-dia de hoje até sexta que vem para fazer uma tarefa referente a tudo que aconteceu na semana 1. E vai ser assim toda semana.
Deixa eu passar isso aqui. Uma coisa importante, eu esqueci de colocar na tela, mas eu vou falar. Esse curso está sendo promovido por várias instituições, né? O Matemática Queer está sediado na UFRJ, mas ele não é da UFRJ. A gente tem participantes de várias instituições, a gente tem participantes dos institutos federais do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de São Paulo, a gente tem a Universidade Federal do Pampa, a gente tem a Universidade Federal do Maranhão, são colegas de diversas instituições unidas para produzir esse curso. A gente tem também o apoio, o fomento da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que reconheceu a importância desse tema e está fomentando para que a gente tenha, ao final do curso, um livro com o material do curso e também com algumas outras coisas que a gente vai discutindo ao longo. Mas talvez eu possa me adiantar agora, não tinha pensado em falar disso hoje, mas eu vou falar. A gente, como tarefa final do curso, vai propor que vocês produzam sequências didáticas, materiais didáticos para discutir o tema do curso, né, em aulas de matemática. E aí a gente vai selecionar alguns desses planos, desses materiais, dessas sequências, algumas dessas produções para compor o livro também. Mas a gente vai conversar sobre isso mais tarde, tá? A gente tem tempo para isso, é só a primeira semana do curso. Como eu falei, a gente recebeu um pouco mais de 200 inscrições, aceitamos todas as inscrições, todas as pessoas, mas a gente para receber 100, isso aumenta muito o nosso trabalho de acompanhamento. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa que vocês estejam comprometidos com o curso, né? A gente espera, então, pessoas comprometidas, dispostas a estudar, a discutir, a trocar no chat, com tempo para se dedicar ao curso toda semana. Se você quer muito fazer o curso, mas está num momento complicado da vida, muita turma, terminando monografia, tese de dissertação, não vai conseguir, é melhor fazer o curso em outro momento, ou só acompanhar as lives, tá? Porque a gente está deixando de dar vaga para outras pessoas, que a gente ainda tem uma fila grande, que a gente vai tentar dar conta hoje. Dessas 200 pessoas que a gente colocou no ambiente virtual, 35 não entraram ainda. Se não entrarem até amanhã, a gente vai retirar do ambiente virtual e vai desligar do curso, tá? A gente vai ser bastante rigoroso com isso ao longo do curso, porque a gente quer dar oportunidade para quem tem, de fato, vontade e tempo disponível para poder estudar. A gente sabe que nem sempre a gente consegue ter interseção dessas duas coisas, né? Bom, já falei tudo que está aqui. Então, você está no curso participando, conhece uma pessoa que não participou ainda, dá um toque. Se não participar até o fim do dia de amanhã, 12 de março, né, domingo, eu errei, domingo é 13 de março, hoje é dia 12, essa pessoa vai ser desligada do curso, tá? A partir da segunda semana, quem ficar 3 semanas ausente, sem se justificar, ausente do ambiente virtual, será desligado do curso, tá? Poderá naturalmente assistir às lives. As lives são abertas, né? Qualquer pessoa pode entrar no nosso canal, como vocês entraram hoje, e assistir às lives aos sábados, ou qualquer momento vai ficar gravado no nosso canal no YouTube. A mesma coisa para quem faltar mais do que 2 lives, tá? Critérios para certificação são realizar 70% das atividades no ambiente virtual e participar de pelo menos 6 das 8 lives. Faltou 3 lives, não justificou na semana seguinte, a terceira falta, vai ser desligado do curso, ou desligado ou desligado, tá bom? Se precisar faltar, avisa a gente imediatamente, tá? Ou avisa antes, ou avisa no dia seguinte, não deixa de avisar. Se demorar uma semana para avisar, a gente vai cortar e já era, tá? A gente precisa ter essa dinâmica no curso para a gente garantir que tudo funcione direito, né? A gente não quer, por exemplo, ter fóruns esvaziados, a gente quer ter grupos de pessoas que estão realmente dedicadas ao curso, até porque a gente está se dedicando muito a isso também. A gente vai ter sempre lista de presença nas lives, então fiquem atentas, atentos. Na última meia hora da live, a gente vai disponibilizar a lista de presença. Não precisa ficar pedindo toda hora. Vai ter lista de presença? Vai ter? Vai ter. Já estou afirmando que vai ter, tá? Quando tiver, a gente vai colocar um banner que vai passar aqui embaixo da tela, no rodapé da tela, se é que a gente pode chamar assim. A gente vai ficar avisando no chat. Ali, lista de presença. E a gente vai deixar a lista de presença também meia hora depois que acabar a live, para que a pessoa consiga... Não, desculpa. Meia hora sempre antes de acabar a live.
quando acabar a live, acabou a lista de presença. Então, esqueci de assinar. A gente vai considerar como falta, tá bom? Fiquem atentos ao rodapé que vai ficar passando aqui embaixo da tela, dizendo que tem lista de presença no chat. A gente vai ficar avisando no chat toda hora, tá? Então, uma coisa para ficar com atenção. Quem somos nós? Nós somos uma equipe de, se não me engano, 15 pessoas. Nós somos profissionais de educação, atuantes na educação básica e superior, em cursos preparatórios, em projetos sociais, em outros espaços educacionais, formais e não formais. Somos licenciados em matemática, em física, em pedagogia, em história, em ciências sociais. A gente tem até bacharel em direito na equipe. Nós somos multidisciplinares, com mestrado e doutorado já concluídos ou em andamento. Nós somos cis, somos trans, somos pessoas LGBTI+, somos heterossexuais, somos pessoas plurais, somos livres para ser quem quisermos ser, somos como quaisquer pessoas, tá? Como vocês também, né? A gente tem que ser livre. A Constituição nos garante isso, né? Aqui está o nosso time. Eu só vou falar os nomes, não vou falar da formação com calma. Quem está no curso tem um PDF lá com a apresentação de todo mundo, é só vocês olharem. Quem quiser ler o currículo Lattes da equipe, é só clicar nas fotinhas do PDF que está dentro do curso, vocês vão ter acesso. Vocês veem o mousezinho? Alguém fala comigo no chat? Eu acho que não vem, não, né? A gente tem, então... Matheus, a Lohane está muito acostumada comigo já. Eu falo rápido, mas ela dá conta. Mas vou tentar falar mais devagar, sim. Então, à esquerda da tela tem a minha foto, né? Agnaldo Skincalha. À direita, Ana Paula Ximenes Flores. Depois, de novo, à esquerda, Ana Lídia Durval. A gente tem também a Bruna Ramos, o Edmar Tiengo, a Érica Alcântara, o Hugo Detone. A gente tem o Igor Guzzi, a Jéssica Luna. A gente tem quem vai conduzir esse encontro de hoje já, o João Carlos Moraes e o Jonathan Moura. A gente tem também o Marcelo Soares, a Renata Barros, o Tadeu Weise e o Washington Reis. Eu esqueci de contar, mas acho que nós somos 15. É esse time que se reuniu de diversas instituições, com diversas formações e vivências, para que a gente consiga produzir um material interessante, que seja, como a gente brincou lá na primeira live que está no curso, no primeiro vídeo, um V0, um ponto inicial, para que a gente comece a pensar estudos de gênero no âmbito da educação matemática. Não é um curso que vai aprofundar as questões, mas é um curso que vai tentar trazê-las à tona, né? Mostrar que esses links com a educação matemática existem e a gente só está reconhecendo e visibilizando e valorizando, né, naturalmente. Então, de novo, inscrições extras até hoje, 12 de março, até o fim da live, nesse link que está aí. Se Igor puder colocar o link no chat, eu agradeço. A gente aqui nos bastidores está com o Igor Guzzi, que é esse que está aqui na foto à esquerda. Daqui a pouco ele aparece. Ele nunca quer aparecer, mas sempre acaba aparecendo. Importantíssimo. O curso a gente está conduzindo e produzindo o curso, mas ele é de colaboração mútua, né? O curso não é de umes, equipe para muitos. O curso é de todos para todos. Do lado de cá temos as nossas vivências, a gente tem estudado bastante, mas vocês também têm suas vivências, vocês também estudam bastante. A gente entende isso e a gente valoriza isso. Então, participem, nos enviem sugestões, comentários, críticas, correções, elogios. Só sejam sempre cordiais, como a gente vai sempre ser com vocês também, tá? O nosso e-mail é esse aqui, está no material do curso, matematiqueira@im.frj.br. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu passar o slide. Essa semana, como quem já está no curso sabe, a gente recebeu da Lidiane Camini uma sugestão de reescrita do entendimento que a gente trouxe para o termo bissexual. Perdão, deixa eu tomar uma aguinha. A gente repensou bastante e conversou com várias pessoas, a gente releu alguns textos, procurou outros e reescreveu, a gente propôs uma reescrita a partir da sugestão da Lidiane, não só para o termo bissexual, como a gente também ressignificou
o conceito que a gente tinha colocado para a pansexualidade. Então, assim, a gente fica super feliz com a troca. Escrevam sempre que vocês acharem que cabe uma sugestão, uma proposta de melhoria. A gente vai se reunir no grupo, se a gente entender que vai, de fato, trazer uma melhoria, a gente vai acatar e vai dar o crédito como a gente está fazendo agora, tá? A gente acha super importante, a gente não acha que sabe tudo, a gente tem certeza que não sabe tudo, né, na verdade. Acho que a gente nem quer saber tudo, porque deve ser muito chato, né? Não ter o que estudar, não ter o que pensar. Sobre o que a Lidiane colocou, eu sei que o João e o Jonathan vão trazer uma discussão daqui a pouco, mas só para a gente pensar rapidinho, essa semana eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu estava em São Paulo, eu fui assistir uma exposição no MIS Experience, que é um museu de imagem do som, uma exposição interativa. E aí eu vi lá a escala cromática que o Portinari usava para fazer as suas pinturas e tive uma ideia, até compartilhando no grupo, né? Como é que muita gente pensa que as identidades sexuais e de gênero são? Pensam que são assim, elas são muitas e são bem definidas, né? Como nesse arco-íris, né? Violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Inclusive, muitas pessoas que não são LGBTI pensam assim, mas muitas que também são, né? Porque a gente quando entende, a gente entende da nossa identidade, né? Falei no singular, mas a gente sabe que elas são múltiplas. E a gente sabe também que elas são temporais, que elas são fluidas, mutáveis. E aí, só para provocar, né, as identidades sexuais e de gênero não são dessa forma, né, tão bem definida. Elas talvez sejam assim, como essas outras três figuras que eu coloquei aqui. Mas, assim, tudo bem, a gente não está preocupado nesse curso, e a gente não recomenda que também ninguém que faz o curso, está assistindo essa live, se preocupe em encaixotar les outros, digitei correndo, eu não usando linguagem não binária, menos meio ponto para mim. Encaixotar les outros ou a nós mesmos, né? Isso não serve para a gente se conhecer melhor. O que importa é que esse curso está aqui como mais uma iniciativa do Matemática Queer para promover uma educação matemática para a justiça social que se importa com a diferença e com a diversidade, com a inclusão. E aí a gente está trabalhando nesse curso para pensar nessas cores de múltiplas formas, que se relacionam de muitas maneiras, e a gente está querendo, na verdade, evitar coisas como essas, né? O Brasil segue sendo, já há vários anos, o país que mais mata pessoas trans e travestis, mas mata no mundo. A gente sabe que o Brasil é profundamente LGBTI mais fóbico, a gente sabe que precisa educar para evitar situações como essa, né? Para que as cores do arco-íris não virem só um vermelho de sangue, para que pessoas LGBTI+, não sejam assassinadas o tempo todo e perseguidas como vem sendo, inclusive por governantes do nosso país. Educar e resistir sempre. Educar é resistir. É isso, tá? Então, a minha fala inicial era só para a gente fazer uma retomada dessa dinâmica do curso. Tem uma questão que o Igor colocou aqui no chat, né? O Paulo Júnior falou, fiz a minha inscrição ontem e não recebi nenhum e-mail. Sim, porque as inscrições são até hoje. A gente não fica enviando e-mail individual, né, a cada um que chega. Quando acabar a live, acabam as inscrições, e aí a gente vai mandar e-mail para o suporte. Na segunda-feira, o suporte vai inserir o Paulo e essas pessoas novas no curso. E aí a gente vai mandar e-mail, olha, vocês foram inseridos no curso, tá? Fiquem atentos na segunda pela manhã. Eu vi que enquanto eu falei, a gente teve vários comentários aqui no chat. Deixa eu só ver se tem alguma dúvida, alguma questão para eu pontuar antes de chamar o João e o Jonathan. Ok. Estou vendo, o Paulo colocou a questão, a analítica da equipe estava dizendo que já vai olhar, Daniel ajudando a gente, né, dizendo que isso vai ser avisado daqui a pouco. Um monte de gente dando bom dia. Gente, a gente é a parte acadêmica do curso. Qualquer problema técnico, vocês têm que mandar e-mail para o suporte, tá? Estou vendo que a Grace está colocando uma mensagem aqui. Bom dia, não consigo colocar minha foto lá na plataforma.
e também não consigo visualizar se minhas respostas foram enviadas. Grace, se as respostas foram enviadas, é só você entrar no fórum. Se elas estiverem lá, foram enviadas, tá? Se não estiverem, não foram. Quaisquer problemas técnicos que vocês tenham, tem lá na plataforma um e-mail do suporte, tá? Vocês precisam enviar e-mail para o suporte. Não adianta falar para a gente, porque a gente não tem gestão sobre isso, tá? Deixa eu olhar um pouquinho mais. Eu acho que a Kézia também é a mesma coisa, né? Não conseguiu colocar foto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para agora. Renata perguntando como é que registrar a lista de presença. Eu devo ter falado depois que ela escreveu. A gente vai colocar um link com uma lista de presença aqui no chat, tá? Na última meia hora da live. Thaís animadíssima com o curso, que bom. Laura está dizendo que o curso mal começou, já superou todas as expectativas. Calma, Laura, não fique criando expectativa, não. A gente está se esforçando, mas vamos conduzir com tranquilidade. Tomara que seja tudo tranquilo, que a gente equipe e a gente, vocês, cursistas, também saiam felizes. Jennifer está avisando. Na próxima semana tem reunião pedagógica na unidade escolar. Não sei se conseguirei participar. Jennifer, manda isso sempre por e-mail para a gente. Jennifer é todo mundo, né? matematiqueer@im.frj.br. Manda e-mail com o nome completo, CPF, avisando. Dia tal não vou conseguir participar da live, tá? A gente vai dar conta disso. Ok. Patrícia Carrasco não entendeu como faz para entrar em contato. Tá no material, Patrícia. Acabei de falar o e-mail, mas eu vou pôr na tela de novo. Tá aí, ó. matematiqueer@im.frj.br. Ok? Link para inscrição no curso, o Igor colocou, vou colocar aqui na tela, ó. É esse endereço. Se for difícil escrever isso, podem ir no Instagram, o nosso arroba lá é matematiqueer, tem um link na bio com um link de inscrição. Salvador comenta que gostaria de ver na programação da live de abertura uma representação feminina. Salvador, estudos de gênero não é só estudos sobre mulheres. Isso é uma coisa que a gente vai discutir ao longo do curso. A gente tem várias mulheres na equipe. Quem escreveu o material da semana 1 foram 2 homens. Em outras semanas, a gente vai ter mulheres que vão estar aqui com a gente, tá? A nossa dinâmica... Bom, vou reforçar, né, de novo, então. A gente entende que estudos de gênero não é estudo sobre mulheres, embora seja também sobre mulheres e mulheridades. A gente vai ter encontros sobre feminismos, inclusive. A gente se distribuiu para escrever o texto de acordo com as nossas afinidades com os temas. De novo, eu sou coordenador do curso, por isso que eu estou aqui agora. Quem escreveu o material da semana 1 foi o Jonathan e o João Carlos, por isso que eles vão conduzir o encontro de hoje, tá? É importante você ter colocado isso, então eu estou aqui dando a nossa resposta. Gilberto fala da importância de contribuir para uma educação matemática para a paz, é esse o nosso intuito aqui, Gilberto. Grace, no ambiente virtual tem um e-mail do suporte. No e-mail que eu mandei para todas as pessoas inscritas para dizer que o curso começou, eu enviei esse e-mail domingo passado, à noite, também tem um e-mail do suporte, tá? Dá uma olhadinha se não foi parar na sua caixa de spam ou da lixeira, tá bom? Isso, Laura também está lembrando que no Moodle tem um guia do usuário externo, lá explica muita coisa, pode ser que ajude quem está dificuldade de atualizar a foto e responder no fórum, para ela ajudou. Tá? Explorem um ambiente virtual, muitas vezes as respostas já estão por lá. Então, já tomei aqui meia hora do nosso encontro, na verdade um pouco menos porque a gente atrasou a live. Então, é isso, o nosso e-mail está aqui, o Linktree também está na tela, para que vocês, quem não está inscrito, se inscreva. Eu vou encerrar esse momento
e vou colocar agora na tela professor Jonathan Moura, professor João Carlos Moraes, bem-vindos, que vão conduzir o encontro de hoje referente à aula 1, que chama Gêneros, Sexualidades na Escola. Então é isso, pessoal. A gente volta no final para conversar um pouco mais. Meninos, é com vocês aí. Olá, bom dia. Tudo bom? Bom dia a todos. É um prazer, né, João? É um prazer estar hoje no sábado, em pleno sábado, aqui no Maranhão. Eu falo com vocês pelo Maranhão. Estamos num sol, período de muita chuva, mas um sol que brilha e aquece a gente. E é muito feliz para poder iniciar a discussão da temática da primeira semana. Eu acho que a gente pode começar se apresentando, né, Jonathan? Vamos lá. Eu vou começar nesse processo de apresentação. Eu sou João Carlos, né? Sou professor da Universidade Federal do Pampa e eu me reconheço como homem branco, gay, cis, né? E é importante isso também. Estou usando eu estou hoje de parceirinho do Aguinaldo, usando uma camiseta laranja com fundo branco. O interessante é que o que eu gostaria de falar sobre mim, que eu acho que talvez seja interessante para nós começarmos a pensar os nossos espaços e lugares, que eu venho da educação matemática, com pesquisas, estudando educação matemática em infância, e nós, numa perspectiva de docência, que você também, no contexto da docência, você vai aprendendo, né, como já diria o Paulo Freire, eu comecei a mergulhar um pouco nesse campo dos estudos de gênero e sexualidade, para pensar um pouco o meu espaço de atuação, quem sou eu e como eu exerço a minha docência e como a minha docência produz sujeitos neste mundo, né? Acho que é isso sobre mim, Jonathan. Bem, meu nome é Jonathan Ferreira de Moura. Eu sou da Federal do Maranhão, da cidade de Imperatriz, né? Cidade muito quente, comumente chamada de Portal da Amazônia, porque é a primeira e última cidade do Nordeste brasileiro que dá entrada para a Amazônia, e muito influenciada pelo clima amazônico. E as minhas discussões e meu envolvimento com a temática ainda se dava quando eu fazia o curso de magistério, que era chamado de normal médio, que eu era um dos 3 únicos homens numa sala de 43 estudantes de magistério. E depois, no curso de pedagogia e matemática, eu sempre entendia que alguma coisa faltava nas discussões ou que ficava um vazio que permeava as relações de gênero e sexualidade. E eu fui me aproximando disso e também na graduação fui conseguindo entender um pouco mais sobre essas discussões, no momento em que no Brasil existia financiamento para construir cursos do governo federal, financiamento público, para construir cursos de extensão sobre gênero e sexualidade, que foi um que eu fiz, o primeiro que o governo federal financiou, que foi o GDE. E a partir daí eu fui entendendo os vazios que existiram na minha graduação, e as discussões foram me alimentando para entender esse movimento que é o ser humano, né? Esse movimento que nós somos, de estar em lugares diferentes, de compartilhar coisas diferentes e não querer ficar encaixotados em uma denominação ou em um lugar específico. Hoje eu estou aqui na minha casa, o fundo do quarto que eu estou tem uma porta, um armário, eu estou de camisa verde com umas listras pretas, num domingo de sol, e aqui com o João a gente vai bater um bate-papo muito legal com vocês sobre esse texto, né? O texto vocês já leram, a gente já espera, né? Você já tem lido o texto, fichado,
feito vários questionamentos para vocês e para os outros. E o objetivo do texto que eu e o João construímos inicialmente é propor reflexões sobre as produções socioculturais, sobre gênero e sexualidade, bem como seus impactos na sociedade e na escola. Esse foi o primeiro objetivo para o texto. E o segundo é problematizar os estereótipos cis-heteronormativos como parâmetro discursivo padrão, normalidade e neutralidade social e, consequentemente, constituinte de práticas docentes no âmbito escolar. Então, são essas duas grandes áreas aí dentro do espaço escolar, dentro desse ambiente onde as pessoas se movimentam, estão sempre, às vezes, eu costumo dizer que nós estamos sempre beirando as fronteiras, né? Por isso que eu prefiro sempre dizer que hoje estou assim, ou estou de outro jeito, que sou isso ou aquilo outro. Não é, João? É isso aí. E acho interessante também a gente ressaltar, né, Jonathan, que nós escolhemos hoje, eu até comentei bastante isso com o Jonathan, que nós não queremos, né, que fazer uma palestra, uma mesa, nós queremos uma conversa mesmo, né? Depois de todo esse contexto de pandemia que nós vivemos, de muitas lives, e que parece que o processo de que uma live vem para essa apropriação de conhecimento, com uma demanda de informação muito grande, nós queremos fazer um diálogo com vocês mesmos. Nós queremos ver as manifestações de vocês, o grupo aqui, o Igor que está nos ajudando. Depois, qualquer coisa pode chamar a atenção nossa de alguma frase, algum elemento interessante. Então, e isso vem em consonância também com a nossa ideia de escolha da atividade do fórum, né? Que são os relatos. E aí eu já trago para vocês, acho que uma sugestão, uma provocaçãozinha, que vocês podem inserir esses relatos, o que vocês quiserem que a gente faça, se apresentarem, né? Como quiserem se apresentar nos comentários, e também que possam inserir os relatos que vocês consideram pertinentes e queiram que nós trazemos aqui nesse processo. A escolha do relato, e pensando que este é um curso, nós começamos o curso numa proposta de provocação, é um pouco da ideia de dar visibilidade para esses elementos. Eu falo sempre para dar espessura, né? Que nós começamos a entender que essas questões muitas vezes começam a ser naturalizadas e começam a ser banalizadas dentro do contexto da escola. E quando a gente deixa que o relato aconteça, a gente acaba dando visibilidade um pouco para essas situações, para esses contextos, e a gente acaba se reinventando também, né? Porque quando a gente produz os nossos relatos, a gente se reinventa, como eu já diria, lá o Heráclito, né? Ninguém se banha no rio duas vezes, né? Quando você conta as suas histórias, você também começa a refletir a partir de um outro lugar, de uma outra experiência. E outro ponto também na nossa escolha, e tanto desse processo de como a gente vai tentar guiar a nossa conversa, como também dos relatos, é para a ideia de poder compartilhar. Porque enquanto grupo nós somos muito mais fortes do que individualmente, né? Então a gente precisa estar nesse apoio coletivo, de parceria, para quem sabe a gente produzir coisas interessantes e outras possibilidades para a nossa educação matemática aí. É por isso, João, que a nossa possibilidade sempre no texto é de instigar vocês a pensar para além daquilo que já existe ou discutir aquilo que já existe. Por isso que os termos estão no plural, sem a pretensão de encaixotá-los em algo fixo ou naquilo que seja o ideal, porque o ideal é aquilo que não existe ainda. Por isso que a ideia é vocês pensarem em perspectivas. E uma das perspectivas a gente apresentou no texto, mas certamente haverá outras perspectivas sobre gêneros e sexualidades que vocês já conhecem, ou que vocês passaram a conhecer em pouco tempo, em algum tempo atrás, e podem compartilhar com os colegas e as colegas, os colegas do curso, e também conosco na live de hoje, né? Uma perspectiva que nós trouxemos foi da professora Guacira.
quando a gente colocou lá os links do vídeo, que é do programa que ela esteve como entrevistada, e a gente começa perguntando para vocês quais foram as sensações de vocês, o que vocês podem compartilhar conosco depois de terem assistido os vídeos da professora Guacira, quais as inquietações ficaram, que emoções foram sendo instigadas em vocês a partir da conversa que a Guacira teve no programa da TV Paulo Freire. O que eu acho também interessante, e daí aproveitando um pouco o gancho do Jonathan, né, a gente começar a fazer esse processo de discussão, e quando eu comecei, né, um pouco, pensar um pouco sobre, mais criticamente sobre essas perspectivas, acredito que um primeiro ponto essencial aqui no nosso contexto da live seria discutir um pouco a ideia de normalidade também, né, Jonathan? Porque a gente começa a imaginar, todos nós aqui somos atravessados, independente das suas identidades e sexualidades, sobre esse contexto da normalidade. E é a partir dessa ideia de um discurso do que é normal que a gente que eu acho que é interessante a gente começar a fazer algumas provocações, que talvez seja um ponto de partida para nós pensarmos, né? Eu lembro do texto, e que eu falo que o Jonathan construiu muito mais do que eu, ele sabe, eu tive processo de Covid aí, então se eu estiver bebendo muita água, você já sabe por quê. Porque a garganta não aguenta muito. No processo de discussão um pouco dessa questão da normalidade, eu gostaria de fazer a leitura um pouco do primeiro parágrafo do texto, que é o seguinte, né? É verdade que os meninos são aventureiros, competitivos e agressivos, e quando se tornam homens, trabalham para o sustento da família. É verdade que as meninas são altruístas, caseiras, independentes, e quando se tornam mulheres, devem realizar tarefas domésticas, né? Haveria algum tipo de contribuição de familiares da escola para inculcar e também fortalecer adjetivos para os meninos e para as meninas, né? Então, quando a gente pensa um pouco nisso, nós todos entendemos, e eu posso dizer no contexto de ser um homem gay, né, que nós somos atravessados um pouco por esses discursos de normalidade. E a gente, usando um pouco o discurso matemático aí, às vezes a gente precisa, às vezes parece que nós precisamos separar essas arestas para entrar ao encontro dessa normalidade. Nesse sentido, eu acho que uma primeira provocação que me veio para a gente começar a pensar essas identidades é um pouco que uma das frases, eu lembrei muito um trecho da Louro, né, que fala do seguinte, né? Se a heterossexualidade fosse natural, por que se gastaria tanto esforço para vigiar e garantir que as pessoas se tornem heterossexuais? Afinal, se ela é mesmo natural, deveríamos supor que não precisasse cuidar tanto de sua aquisição. Então, acho que um primeiro foco, que acho que a gente precisa se desestabilizar um pouco para a gente pensar esses contextos, é a ideia de como essa normalidade, ela nos pega, esse discurso, e como o Agnaldo até falou no início, né, ele acaba nos encaixotando e criando modos, entre aspas, vistos como corretos e não corretos de se viver e estar no mundo, né? E como o nosso corpo acaba sofrendo esses contornos, essas caixas, né? E essa ideia, João, de normalidade que você comenta, tem tudo a ver, está muito relacionado com as relações de poder, né? Existe se essa normalidade que nós discordamos, que nós sabemos para a gente que é algo que não nos pertence e também não deveria pertencer ao ser humano, ela está sempre relacionada com a ideia de poder, porque alguém quer permanecer em algum local ou alguém quer que outras pessoas fiquem em outros locais, seja desfavorecido ou enviesado. Por isso que as relações de poder, como diz Scott,
elas estão muito imbricadas nessas ideias das relações de gêneros e sexualidade. A historiadora estadunidense, ela tem contribuído muito, mais que os escritos são bem antigos dela, mas ela contribuiu muito para entender um pouco o desenvolvimento dessa perspectiva do que é gênero e do que pode ser sexualidade. E depois aí a nossa queridíssima Guacira, que o João citou, tem reforçado e trazido outras perspectivas para esse cenário das relações de gênero e sexualidade, principalmente dentro do espaço escolar, dentro desse lugar onde as relações elas são cheias de emoções, elas são latentes daquilo que o ser humano tem como mais efervescente, que é a sua humanidade. Por isso que eu penso que a identificação ela está muito mais para o campo do humano do que para aquilo que cada um é colocado como tem que ser ou como deveria ser. Mas a ideia do humano é a primeira identidade que nós temos para pensar esse respeito, para pensar essa equidade que pode ter nas relações, né, de gênero e sexualidade. Eu acredito também um ponto interessante, e o texto perpassa um pouco essa ideia, que então a gente pode pensar o gênero como uma ferramenta analítica, né, pedagógica pedagógica e política, né? Porque para olhar esse mundo, para olhar essas vivências, né, essas compreensões. E aí até eu brinco, uma das situações interessantes que eu vivi no processo com o Jonathan, né, foi até um dos nossos objetivos, que eu coloquei, né, Jonathan, na hora da escrita, discutir os conceitos de gênero e sexualidade, né, problematizar esses conceitos. E aí isso nos pegou um pouco, né, no nosso processo. E porque se a gente olhar o texto produzido, o texto traz vários, não vou dizer definições, mas vários cerceamentos, várias discussões sobre a construção de conceitos que perpassam essas questões de gênero e sexualidade. E isso é uma faca um pouco de dois gumes no processo de produção dessa perspectiva. Porque, por um lado, a gente precisa entender que quando essas coisas se enrijecem, né, e daí a gente viu um pouco essa fluidez, daí nós temos a contribuição da Lidiane no processo de escrita, essas coisas elas acabam sempre excluindo outras, né, porque outras formas de pensar, outras formas de vida, outras epistemologias vão sendo produzidas aí, e acabam não sendo respaldadas por essa perspectiva. Por outro lado, nós precisamos um pouco desses cerceamentos para a gente poder falar sobre, né? Para a gente dar, no âmbito discursivo, para a gente dar vida e existência para esses sujeitos, né? E também, de certa forma, para operar no mundo e para a gente discutir um pouco essas questões. Mas aí vem um ponto, né, que a gente sempre reforça. Tudo que nós produzimos ali, talvez seja interessante a gente pensar que daqui a algum tempo aquilo vai ser inviabilizado pelos debates, né? Porque são construções históricas, são construções situadas, são construções em permanente ebulição e produção, né? E isso é muito bonito e muito interessante de se ver quando a gente pensa nessas questões no âmbito da educação, né? Eu acho que aí, então, João, fica legal a ideia da Guacira, de pensar um movimento. Estamos sempre em movimento e não fixos em algum lugar. As discussões, as perspectivas, o que está escrito, a própria ciência está em movimento. E isso é muito legal, porque ajuda sempre a poder pensar para além daquilo que a gente já entende que sabe, ou que pensa que está sabendo. Aí eu vou, então, aproveitar e olhar lá para o sexto parágrafo, que acho que casa bem o que nós falamos agora até o momento, do texto, que no sexto parágrafo está escrito que ao reconhecermos o gênero em uma perspectiva sociocultural, a gente precisa ter a clareza de que as identidades de gênero são sempre construídas, elas não são dadas, né? Não são acabadas, não são colocadas ali como algo fixo.
Isso quem nos ajuda a pensar assim é a própria Guacira. Então, no cotidiano das relações sociais, as identidades de gênero ainda são, infelizmente, erroneamente conectadas aos binarismos homem-mulher, pênis-vagina e tantos outros que são construídos aí para encaixotar as pessoas em um lugar ou em um outro lugar, né? E isso acaba nos colocando em uma moldura, como diz aí as colegas que escreveram no texto que a gente usou para fazer a citação, nos emoldura, subjugando-os conforme discursos e relações de poder e de diferentes momentos sócio-históricos. Por isso que sempre é bom pensar nesse movimento que ele é datado e ele é situado. E ele não é só datado ou não é só situado. Essa relação dessas duas esferas no movimento de ir adiante, ele está sempre nos ajudando a pensar sobre essas perspectivas sobre gênero e sexualidade, porque é nesse ir e vir do movimento que diz a Guacira que a gente vai se construindo e muitas vezes ajudando na construção do outro, da outra ou do outro. E essa relação ela é sempre de uma troca e não de um determinismo ou de uma delegação de que tem que ser assim ou que tem que ser dessa maneira porque a gente quer que seja. Essa é a ideia do texto também, suscita vocês a pensarem isso. Por isso que eu fiz aquela pergunta lá no começo, né? Quais foram as emoções de vocês ao assistirem os vídeos da Guacira? Que coisas vocês começaram a entender um pouco que antes não conseguiam? Ou que questionamentos apareceram? Ou até mesmo discordâncias de vocês das falas da Guacira? Será que já tem alguém aí no chat que comentou alguma coisa, Hugo? Povo, vamos lá, gente. Vocês também, hoje é sábado, vida de professor, sabe como é que é, né? Tivemos que acordar cedo, vocês também. Acho que vamos bater um papo aí, vamos ver o que dá para pensar. A Monique diz aí, João, que achou muito interessante expor que podemos abordar o assunto com simples mudanças no movimento de elaborar a questão de uma lista de exercício. Eu acho assim, você de elaborar uma questão, tá, deixa eu ver, tá, sobre os vídeos. Porque assim, daí eu acho que a gente entra um pouco nessas questões das práticas das instituições, né? Uhum. De certa forma, as tecnologias sociais, vamos por assim dizer, e vamos pensar que a nossa prática pedagógica, ela, de certa forma, ela é uma tecnologia que cria, né? E reforça modos de vida e desqualifica outros. Faz parte um pouco desse processo. Então, necessariamente, o que é interessante é que a gente comece a visualizar um pouco, né? Como é que as nossas produções elas vão um pouco no campo dessas amarras. Eu gosto sempre de lembrar eu sempre me venho um pouco, como eu falo da infância, né? Eu vi até que tem uma colega de Pelotas lá depois, né? Que é lá de onde perto de onde eu trabalho. Nesse contexto de infância, né, a gente tinha uma brincadeira que é de colocar vários barbantes e colocar uma bolinha no meio para se manipular a bolinha, dar contornos para a bolinha e movimento para essa bolinha. E eu gosto de pensar um pouco, né, que as nossas práticas elas são semelhantes a esse contexto. Nós colocamos, por exemplo, várias linhas que atravessam e que dão movimento. Às vezes você puxa uma, você puxa outra. O que nós precisamos entender é que a nossa prática ali, ela está sendo conduzida por essas relações de força, né, que se produzem ali. Nós, na condição dessa docência, podemos procurar um pouco entender quais são essas forças de instituições, tecnologias sociais que estão nos empurrando para produzir determinadas formas de prática e não outras, né? E se há outras possibilidades de produção que não aquelas que nós estamos produzindo no contexto da sala de aula, né?
E aí é legal, João, e também Monique, nesse momento das produções, mesmo simples, ou aquelas que a gente faz costumeiramente sem dar muita atenção, parar um pouco para pensar, parar um pouco para sentir o que é feito e é também para ouvir, né? Como diz Paulo Freire, colocar-se na escuta do outro e da outra e do outro, né? Não só escutar, mas tomar a escuta com uma necessidade de pensar e agora o que que eu vou fazer? E agora para onde eu sigo? E essa atitude pode ser um primeiro canal para problematizar essas questões binarizadas, para problematizar essas relações de poder, para problematizar uma simples tarefa que às vezes a gente não se dá conta que está inculcando ou reforçando estereótipos sexistas, machistas ou tantos outros. Por isso que parar para pensar, às vezes, ganha-se um tempo enorme do que fazer as coisas de maneira robotizada ou apenas porque você precisa seguir um plano, precisa seguir um currículo. Não que não se deva seguir, mas segui-lo sempre pensando no que está fazendo e problematizar situações com os colegas da própria escola, com os próprios estudantes que estão com a gente e com outros mais que possam nos ajudar a pensar para além daquilo que a gente consegue pensar naquele momento. Por isso que a ideia do coletivo, de estar com as pessoas, é fundamental, porque você acaba socializando e a socialização dos outros, das outras, dos outros, nos nutre para a gente poder avançar naquilo que a gente está, que nós estamos sempre na perspectiva de ir para além do que hoje a gente consegue dar conta, né? Essa questão, eu brinco que uma leitura larrossiana, né, desse processo aí, da ideia do encontro, né, muitas vezes a gente acaba passando, seguindo os nossos caminhos e construindo, deixando de ver o que acontece por esse caminho, né? Nós passamos todo dia, eu falo que quando eu atuei muito tempo na educação básica, e todo dia passando pelo mesmo caminho, você deixa de ver o caminho, né? Deixa de ver as estradas com qual você passa, deixa de ver o florescer das árvores, deixa de ver o que acontece. E isso é um dos riscos nossos quando a gente produz a nossa docência, né? A gente deixar de perceber um pouco que às vezes demandas que nos são trazidas nos nossos contextos, nas nossas práticas. E acaba caindo, por exemplo, como professores que ensinam matemática, na matemática pela matemática, né? Que daí a gente pensa E aqui acho que a gente está tentando pensar um pouco, e nós não temos respostas, nem eu, nem o Jonathan, nem queremos ter, porque estamos no âmbito das construções aqui. Como que a gente pode, né? Será? E daí a gente quer pensar com vocês como que a gente pode produzir, né, e pensar as nossas práticas nesse caminho, né, para ter esses olhares atentos e essa escuta sensível e essa produção com o outro dentro das nossas salas de aula, né? Muitas vezes em contexto de pandemia, em contexto de 30 alunos, em contextos de bate-sinal, eu vou para outra sala, tem currículo a ser cumprido. Como podemos pensar, né? E aí a gente não tem as respostas, só as provocações mesmo. Será que mais alguém escreveu aí no chat? Igor, Aguinaldo, alguém mais comentou? Gente, eu vou entrar só para ajudar vocês com a mediação das perguntas, tá bom? Tá. Então, só para início de conversa, vou me autodescrever, já que eu não estava aqui antes. Bom dia a todos, todas e todos que estão nos assistindo agora. Me chamo Igor Guzzi, sou um homem branco, de cabelo curto e barba cerrada, ambos na cor preta. Tenho olhos castanhos escuros, estou usando uma camisa da cor branca, estou no meu quarto, atrás de mim é possível ver um nicho branco, né, com alguns livros e itens decorativos, e ao meu lado uma janela coberta por uma persiana da cor branca. Então, gente, conversando um pouquinho com o que vocês comentaram, a Margarete colocou aqui pra gente, né? Ela, comentando sobre o vídeo, ela diz, né? Ela mostrou que podemos tratar o assunto na escola de forma sutil, sem a necessidade de uma aula específica.
mas sim nas pequenas coisas do dia a dia, né? Que é isso que vocês estão comentando, que não necessariamente a gente, né, precisa trazer uma aula para debater sobre aquele tema e depois nunca mais se fala sobre aquilo, mas sim a partir das nossas práticas, né, rotineiras, a gente ir trazendo essa temática e esses tensionamentos para as nossas aulas. Aí depois a Renata traz alguns comentários sobre os vídeos, né, falando que expandiu os seus conhecimentos, e ela comenta algo que o João tinha trago na sua fala, João, sobre o fato da linguagem em geral, né, apresentar a perspectiva do masculino, né, e essa norma ser a norma que é naturalizada. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre essas duas questões. João, quer começar? Eu acho que assim, eu acho que para além do naturalizado, ela é quase que obrigada a se falar, e quando existe alternativas para além dela, não que se tire o masculino, mas quando existem alternativas que convivam com ela, as pessoas começam a demonizar, começam a trazer elementos para desqualificar as outras linguagens que podem surgir, que podem conviver juntas, né? A gente viu agora, nesses dias aí, o que uma mídia aí fez com as ideias da linguagem não binária. Isso tem sido feito no Brasil constantemente, como se existisse apenas uma perspectiva de falar, uma maneira de se reportar às pessoas, e isso, além de ser naturalizado, é como se fosse uma lei, que se você transgredir, você vai ser escrachado, se não preso. Eu sempre vejo isso com dois lados, né? Que eu acho que é um pouco interessante. Um pouco sobre esse discurso desses usos que são inclusivos, que são... E a pergunta vem, né, sempre na minha cabeça do por que não. Uhum. Porque eu acho que é essa a pergunta desses usos, né? Por que não? A ideia é um pouco por aí. Mas, por outro lado, eu sempre fico imaginando um pouco o que se constrói, como que esse discurso totalmente contra de matérias e longas discussões sobre gramática e tudo, e o diabo a quatro, né? Onde que esse discurso tem essa possibilidade, essa condição de existência, né? Porque, de certa forma, esse discurso não é só a gramática, né? A gramática, ele se coloca, diz que a gramática, por exemplo, para a gente não falar todes, né? Mas ele se coloca no discurso da gramática porque ele precisa de respaldo para construir toda essa produção e reforçar a ideia de que somos uma sociedade machista, do fundo do patriarcado e tudo mais, né? Então, na realidade, eu acho que quando a gente entra nesses... quando o Getúlio traz essa ideia, né, da linguagem, eu fico sempre pensando, eu me faço sempre esses dois atravessamentos, né, do por que não e de como a gente pensa do que está, não por trás, porque isso daí não entra no campo, mas como que a gente dá condições para que isso exista. E daí a gente entra no âmbito do pouco que eu não vou querer me estender muito, que é do âmbito da política, né? As políticas de vida que nós temos hoje, né? Na nossa sociedade, que permitem que as pessoas produzam e discutam e tentam excluir esses modos de pensar e de se manifestar da nossa sociedade, né? E que parece que com os últimos anos tem se fortalecido dentro das nossas discussões, tanto no âmbito mais geral da sociedade, como no âmbito acadêmico também, que a gente sabe que a gente vive isso no campo das produções também. Depois do Getúlio, atrás nos fala, né, nos diz que ela é professora da educação básica, alunos de 7 a 8 anos, e infelizmente, né, ainda vê as escolas como grandes reforçadores dos papéis sociais de gênero, bem binaristas, né, essa questão dos papéis, que inclusive é algo que começa a se discutir, né, no texto dessa semana, é assim que a gente introduz, falando um pouco dos papéis que são associados às mulheres, aos homens, e a gente nem entra nessa perspectiva a questão das pessoas não binárias, né?
Depois a Mariana segue falando que já tinha lido alguns textos da professora para estudar gênero na escola. Achei muito interessante como ela destaca que gênero pode aparecer em qualquer aula, não só nas de ciência e biologia, né? Algo que, por muito tempo, tinha-se essa visão, ou para até mesmo respectiva a disciplinas de humanas, né? Essas discussões de caráter mais social, e a matemática, as de exatas, né? Nem pensar falar sobre isso. Vou colocando, só para vocês entenderem, vou colocando um conjunto de 3 comentários, aí vocês podem ir trazendo as considerações, tá bom? E logo em seguida, o Daniel pontua para a gente, né? Achei muito interessante a forma como a segunda parte da entrevista da Guacira conversa com muitos relatos do fórum, falando sobre as formas como observamos nas crianças essas performances de gênero. Tá, podemos comentar, então? Então, se precisar, só pedir que eu coloque o comentário anterior na tela, tá? Se vocês quiserem. Não sei se quer comentar. Começaram, Jonathan? Eu estou com minha memória da Covid, gente, então não estou lembrando. Eu acho os dois comentários, eles casam na ideia de olhar para essa perspectiva de gênero e sexualidade como uma diagonal. Ela não está fixa, mas ela é uma diagonal, ela passa aí por todos os lados do espaço escolar ou não escolar, né? E, infelizmente, realmente, o espaço escolar ele foi criado com aquela perspectiva de enquadrar, de colocar as pessoas em um lugar que antes foi predeterminado. Só que a escola, a gente precisa sempre entender que a escola isso também deve estar em movimento. E esse movimento ele tem que acompanhar o movimento do humano, né? E aí as discussões que vão surgindo também devem afetar a escola e fazer ela movimentar-se. E quando ela se movimenta, quando as pessoas que fazem a escola também estão em movimento. Por isso que é preciso sempre olhar as discussões, como os comentários trouxeram aí, como a diagonal mesmo, ou pedagogicamente falando, como temas que dialogam entre si, então, na perspectiva interdisciplinar, em que você consegue, em situações pequenas, às vezes de comentários curtos, problematizar, ao invés de dizer que ao invés de dizer que tem que ser assim ou que não pode ser assim, mas sempre trazer problematizações, como você colocou, João. Por que não? Ou por que dessa maneira? Por que não pensar de uma outra perspectiva, de um outro lugar que ainda não foi pensado? Eu falo assim, uma das coisas que foi comentado, de não ser só nas aulas de biologia, eu acho que a gente tenta também perturbar um pouco essa lógica de que gênero e sexualidade como um objeto de ensino estar dentro de um componente ou tem que estar em mais componentes. A ideia é a gente começar a pensar, por exemplo, e vamos mencionar no campo da educação matemática, na proposição de resoluções de problemas. Quando a gente propõe um problema para o nosso aluno resolver, né, esse problema no campo da educação matemática, ele é carregado de práticas sociais. Então, por exemplo, eu brinco que o Joãozinho foi lá comprar o abacaxi, né? O Joãozinho que foi comprar o abacaxi é carregado toda de uma prática social que vem para ser discutida e problematizada para o trabalho com a matemática dentro da sala de aula. Então, muitas vezes, a gente fica muito fechado nessa coisa do, nossa, eu preciso ter algum componente específico para trabalhar esse objeto de ensino, gênero e sexualidade. E talvez a proposta, e daí eu acho que tem os dois lados, um lado político, que a gente precisa ressaltar, que um cuidado, se a gente também não tiver um espaço para essa discussão um pouco mais organizada, né, e sistematizada como objeto de ensino, talvez a gente passe a escola inteira e a gente não tenha, mas, por outro lado, a gente tem que pensar que isso é uma perspectiva mais transversalizante das nossas práticas, que nós precisamos colocar em funcionamento quando a gente conduz e elabora nossas ações, né? Nossas próprias organizações de ensino e tudo mais, né? Tanto sendo educação matemática, sendo física, química, biologia, história, né? Para a gente pensar um pouco esses contextos aí.
o próprio texto, né, João, ele provoca as pessoas a pensarem sobre identidade de gênero, né? A gente trouxe aqui algumas provocações, como perspectivas, até para colocar na roda essa ideia de como que você se vê, como que você se olha, né? Sempre pensando nessa identidade como uma experiência interna, uma experiência consigo mesma atravessado com as relações externas que a gente acaba sendo atravessado. É uma consciência pessoal. A gente trouxe aí um quadrinho que tem algumas perspectivas de identidade de gênero, tanto pessoas cis, pessoas trans, pessoas que são binárias, né, ou não binárias, para a gente entender um pouco sobre essas discussões de identidade de gênero. A gente também gostaria de ouvir, de ler de vocês, né, o que vocês que estão participando do curso, ao lerem e ao discutirem no fórum, o que vocês podem contribuir conosco sobre essas identidades de gênero, como que vocês se veem, o que isso foi afetando vocês nessa primeira semana, que incômodo pode ter causado, porque os incômodos é porque deve surgir alguma coisa que seja como um gatilho para você ir para além daquilo que estava estacionado. Eu sempre penso que o incômodo é a melhor coisa do mundo, que faz a gente se movimentar, sair da inércia, falando aí fisicamente. Então, será que o que está escrito quando nós tratamos de identidade de gênero causou algum incômodo em vocês? Ou reforçou alguma coisa? Ou deixou uma sementinha ali de incerteza ou de inquietação? Vocês podem comentar aí no chat, que o Igor vai nos ajudar aqui no suporte. Isso aí, gente. Vão colocando, que eu estou atento aos comentários de vocês. Inclusive, muito obrigado, que está todo mundo bem animado participando aqui no chat. Estou adorando ver vocês, a participação. A Thay colocou aqui pra gente, ó, Louro me faz abrir os olhos para questionamentos tão fortes e que, mesmo eu, que já questiono, não havia refletido. Me tocou muito. Depois a Michelle coloca, né? Louro traz muitas reflexões acerca das questões de gênero e sua concepção ampliada. O livro Gênero, Sexualidade e Educação é uma leitura bem esclarecedora e rica na temática. E aqui também tem um comentário interessante da Natasha, que ela coloca, né, algo pessoal. Minha diretora diz que prefere homem dando aula de exatas. E aí, Meninos, o que você tem a comentar sobre Posso comentar esse último? Porque eu não posso deixar passar esse último, né? E aí eu acho assim, um pouco do que a gente vive, né? Eu sou professor que leciono na pedagogia. Amo pedagogia, sempre tenho licenciatura em matemática e tenho a licenciatura em pedagogia e sempre trabalhei com crianças pequenas e gosto de trabalhar na pedagogia. E eu trabalhei numa universidade privada e que foi uma discussão bem grande se eu poderia dar aula de matemática na engenharia, né? Porque eu era homem, mas sou gay. Então, assim, como que um professor gay vai dar aula na engenharia, na engenharia de cálculo, né? Mesmo tendo habilitação e formação para tudo isso. Então, essas coisas nos atravessam todos nós aqui, né? Em âmbitos, eu brinco até, eu sempre comento que acho que discutir um pouco essas questões de gênero e sexualidade é entender um pouco dos nossos espaços, né? Eu, de certa forma, eu até comentei antes com os meninos aqui, eu tenho um espaço um pouco privilegiado, que é trabalhar na pedagogia, então essas questões de gênero e sexualidade, elas são um pouco mais, em alguns momentos, um pouco mais tranquilas, mas em outros espaços que a gente vive, a gente sabe que esses atravessamentos eles pegam muito mais fortes, né? Então, assim, todos nós vivemos esses atravessamentos. E, por outro lado, o que é complexo é que a gente acabe se acostumando com esses atravessamentos. Que a gente acabe achando que isso é o comum, é assim que é, né? Como algo que acontecia e vai continuar acontecendo e será assim no futuro, né? Está um pouco nas nossas mãos esse processo de produção, né? Dos nossos espaços escolares aí. E acaba querendo virar uma norma, né, João? Como se fosse esse o melhor caminho ou esse o único caminho, né?
Assim como o João, também sou privilegiado aqui no Maranhão, no curso de pedagogia, mesmo já tendo trabalhado antes no curso de matemática e na educação básica, ter trabalhado com as crianças pequenas, né? Primeiro período, que a gente chamava aqui crianças de 5 anos e de 6 anos de idade. Mas sempre me questionaram, por que você não vai dar aula para o ensino médio? Você é professor de matemática, não pode estar com os pequenos. É melhor você ficar com os maiores, porque lá sim eles precisam de quem sabe, ou eles precisam do homem para trabalhar, alguém que bote ordem na sala. Então, essa ideia, né, de que a mulher ela não vai conseguir botar ordem em lugar nenhum, então ela fica sempre com os menores. Ou essa ideia também de que existe um padrão masculino, um padrão de masculinidade, e aí os homens cis ou gays cis que não se enquadram em um padrão, eles acabam sendo colocados à margem da sociedade por não estarem socialmente enquadrados naquele padrão. Então, acho que, infelizmente, a ideia aí de ter homem só dando aula de matemática, ou preferencialmente sendo homem, isso acaba reforçando aquilo que a gente foi discutindo como contra até agora, dessa padronização, essa normatização, e isso não avança, não traz avanços, porque estar no coletivo e com coletivos diferentes, né, como mostrou o Agnaldo, cores diversas que se juntam, que se harmonizam, que podem trazer novas perspectivas de cores, isso faz com que as coisas melhorem e com que a ciência também avance. Eu acho muito chato só ter homem dando aula de matemática, a gente não consegue avançar muito, não. Vou aproveitar esse momento, gente, e vou colocar que a gente tem uma pergunta. Na verdade, é um pedido da Monique, então eu vou colocar a Érica aqui na tela com a gente. Érica querida. Bom dia, Érica. E Vocês vão conhecer a Érica em todo o seu esplendor. sim, acho que a Érica tá travando um pouquinho. Não apareceu agora sim. Apareceu agora. A Érica tá com a conexão um pouquinho instável. Já estão me ouvindo agora? Tá ótimo. Estamos, Érica. Então, Érica, bom eu vou aproveitar... dia! Érica, eu acho que tá com um pouquinho de atraso no áudio. Tá ouvindo a gente bem, Érica? Beleza, então. Érica, eu vou pedir para você se autodescrever para as pessoas e já vou colocar a pergunta da Monique aqui na tela, que a Monique diz o seguinte, né? Lendo o texto, fiquei confusa sobre a definição, posso chamar assim, do termo travesti. Tive a impressão de que as travestis e as drag queen estariam no mesmo lugar. Vocês poderiam falar sobre isso? Então, gente, bom dia antes de tudo, né? Para vocês que estão aqui nos assistindo, sejam todos, todas e todos muito bem-vindos. E assim, claro que a gente não vai se aprofundar nesse sentido agora, porque nós vamos ter um módulo específico para poder a gente falar um pouco sobre transexualidade e travestilidade, né? Então a gente não vai entrar dentro dessa perspectiva de já trabalhar esses entendimentos que nós vamos ter a possibilidade de contato no módulo que trata sobre transexualidade e travestilidade. Mas antes de responder essa pergunta, eu vou fazer minha autodescrição, né? E aí, antes de tudo, dizer que eu não estou tão adequada para a recepção, porque eu tive que amarrar meu cabelo. Então, eu sou Érica Souza, sou uma mulher trans branca, né? Estou aqui na minha casa, na sala. Aqui atrás de mim nós temos um estante cheio de livros de matemática, viu, gente? Tenho olhos castanhos, né? Estou de óculos e gosto, exijo que seja tratado sempre por ela, né? Aquela. Então, após essa pequena definição, essa pequena apresentação, só para a gente falar um pouco sobre essas definições, que nós vamos nos aprofundar no módulo de transexualidade e travestilidade, entender que, para início de história, de conversa, né, nós tentamos levar para vocês algumas possibilidades de entendimentos,
né? Nada que de fato defina nenhum sujeito e nenhuma sujeita e nenhum sujeito, certo? Então, isso é o primeiro ponto a se destacar. Claro que é importante ressaltar que cada um e cada uma de nós se percebe dentro de uma performatividade, e isso é empoderador e imperativo. Mas dentro dessa possibilidade de reconhecimento enquanto sujeitas e sujeitos, nós precisamos modelar alguns aspectos para que as pessoas elas possam se referir de forma assertiva a cada um de nós, né? A cada um e cada um de nós. E aí, dessa forma, para poder responder essa pergunta inicial, até porque nós estamos, né, no módulo 1, e ele traz toda essa parte introdutória do que é gênero, do que é sexualidade. Pessoas trans, né, mulheres trans, são aquelas sujeitas, né, que nascem, né, com o sexo biológico masculino, mas a sua construção social e as suas vivências dentro dessa performatividade, elas fazem com que a gente entenda que a gente não se identifica com esse sexo biológico de nascença. Porém, todavia, entretanto, nós sabemos que existe todo um contexto social para que essas mudanças dentro desse contexto de modificação desse sexo, ela aconteça, né? E elas vão desde situações financeiras, situações estruturais, sociais, enfim. Então, a gente entende que é basicamente nesse sentido. E mulheres travestis, elas são, né, pessoas que nascem, né, com o sexo biológico masculino, desculpa, porém, a sua construção social é feminina, mas ela, de alguma forma, não se sente incomodada com esse fator biológico que ela carrega enquanto sujeita. Porém, né, repito, definições não cabem dentro dos nossos corpos, né? Definições, elas não são o que a gente precisa nesse sentido para poder compreender o outro e a outra. O que a gente precisa ter ciência e entendimento nesse sentido é que cada um se identifica, se empodera e se apropria da sua existência, né? O que a gente coloca aqui dentro dos nossos textos são possibilidades de que as pessoas possam inicialmente compreender essa diversidade que é a população LGBT, mas que isso é muito vasto, né? Cada um e cada uma de nós tem essa propriedade dentro da nossa existência e a gente precisa realmente perguntar a cada sujeito e a cada sujeita como ele se identifica e ponto. Né? Mas aí também teve uma comparação com a questão das drag queens. A gente entende que drag queens são situações performáticas direcionadas para o artístico. E elas não necessariamente estão, claro que potencialmente dentro do público LGBT, mas não necessariamente. Nós podemos ter pessoas drag queens, né, que são artistas, que são cis. São heterossexuais, né? E dentro dessa perspectiva, a gente não pode fazer associação da drag queen com essas possibilidades identitárias, porque ela pode ser uma sujeita ou um sujeito que esteja somente representando uma figura artística. Pode ser cis, pode ser trans ou não. Então, para que fique bem definido. E aí, repito, que, antes de tudo, precisamos compreender alguns aspectos para que a gente não erre. Mas é importante sempre perguntar para cada sujeita e cada sujeito como ele se entende. Porque, dessa forma, nenhum de nós vai estar errando, né? E nem fazendo com que as pessoas que estão sendo direcionadas a algum tipo de questionamento ou então de fala se sintam incomodadas. Mas que também é importante que a gente possa esclarecer minimamente esses detalhes. Claro que no módulo de transexualidade e travestilidade a gente vai poder se aprofundar sobre isso, né? Mas, de fato, mulheres trans e homens trans, né? E aí, como a pergunta foi direcionada para mulheres trans, são aquelas sujeitas que não se identificam com o sexo biológico de nascimento e fazem as modificações para que, de alguma forma, aquilo com que elas não se identificam possa não causar nenhum desconforto nas suas trajetórias.
mas que isso também depende de contextos sociais, financeiros, e uma cirurgia, uma hormonização, ela não vai definir uma pessoa trans de fato, certo? E o que define de fato, define não, o que faz a gente ter esse entendimento de fato é a trajetória de cada um e cada um de nós, certo, gente? Eu espero que eu tenha pelo menos ponderado inicialmente, porque lá no nosso módulo a gente vai aprofundar isso, e aí eu conto com vocês na nossa semana. E aí eu vou estar sem coque, né? Vou estar bonita para poder receber todas, todos e todes. Tá, Igor Guzzi, Jonathan, João Carlos e Mariana, querida. Muito obrigado, Érica. Foi ótimo. Obrigado, Érica. Vou tocando aqui para revezar com o Igor um pouco. A gente tem muita postagem mesmo. João e Jonathan, a gente vai agora pincelar algumas, senão a gente não vai conseguir, vai acabar a live meio-dia. Não é que a gente, quer dizer, meio-dia não, a gente combinou meio-dia. A gente vai tentar cumprir isso para não invadir o almoço de ninguém. Então eu vou pincelar algumas, porque comentários semelhantes eu não vou pôr na tela não, mas agradeço, continuem comentando, continuem interagindo no chat. Estou vendo as pessoas colocam uma dúvida, vai um colega responde. Essa dinâmica é que a gente quer no curso, nos chats e nos fóruns também durante a semana. Vou fazer o mesmo esquema do Igor, vou colocar 3 postagens e vocês comentam, tá? Essa aqui é do Marcelo Tomaszewski, não sei, faço ideia de como se fale esse sobrenome. Ele diz o seguinte: a imposição heteronormativa detém uma variável complexa nessa luta inclusiva. Para muitos heterossexuais cis, defender o movimento LGBTQI+, ou queer, é assumir uma postura de gay, né? Um pensamento limitado. Vou colocar também aqui a fala do Rodrigo. Ele diz o seguinte: achei os vídeos... Não é essa a fala, é de 10h59. Essa aqui, achei muito interessante para uma discussão. Achei bem interessante, ela a Guacira, né, que está comentando os vídeos da Guacira, ter falado que o feminino e o masculino são construídos pela escola, pela mídia e pelo cinema. Acho que vocês vão gostar de falar disso. Mas para fechar, eu só vou colocar aqui a da Patrícia. E sobre o homem heterossexual que conclui o curso de pedagogia e gostaria de trabalhar na educação infantil e não consegue emprego. Vejo muito em meu curso, educadores de crianças precisam ter traços ditos femininos. Tanto, só para esclarecer quem não conhece a trajetória de pesquisador do Jonatas e do João, por acaso, os dois discutem infância. E os dois são licenciados em matemática e pedagogia, e os dois têm uma atuação forte na formação de professores que trabalham com crianças também, né? Então acho que eles vão gostar bastante de comentar isso. Pode começar, João. Eu vou pegar o gancho último para fazer uma síntese interessante, porque toca quando eu fazia o mestrado, em 2013, houve um concurso para professor, para cuidador, numa cidade perto de São Paulo. Não vou dizer nome da cidade, não vai expor demais. Quando a cidade colocou um edital para contratar, como de concurso, cuidadoras. E lá no edital estava escrito, só podia ser mulheres. Estava lá muito bem escrito lá, só podia ser mulheres para ser cuidadoras e trabalhar com crianças de educação infantil. E tinha que ter formação em pedagogia. E a cidade onde eu moro, durante muitos anos, as pessoas que davam aula para educação infantil não podiam ser homem. Tanto que no período que eu terminei a graduação e fui atuar como professor, meu primeiro emprego foi para crianças da educação infantil, crianças de 6 anos de idade, que antes ainda era educação infantil. Fiquei 4 anos numa escola privada, trabalhando, mas sempre os pais com os olhares enviesados, porque na mente deles, ou era gay, que eu sou mesmo, ou é porque eu não sabia trabalhar em outro lugar, não sabia de nada, então eu estava ali, entendeu? Ou os riscos de abuso sexual, que é uma das coisas que já foi um atravessamento. Isso. Ainda tinha esse agravante aí de estar sempre vigiando com os olhares maiores para a minha sala do que a sala da colega, que era uma mulher, trabalhar com as crianças das mesmas idades, né? E aí o concurso apareceu no município e muitos rapazes, tanto gays cis como hétero, passaram no concurso para ser professores da educação infantil. E aí foi um choque tremendo nas escolas quando eles apareceram para tomar posse.
porque as diretoras ficaram achando estranho. Como assim você vem dar aula para crianças menores? E aí, em vez de eles assumir a sala de aula, eles assumiram como professores a secretaria, trabalhar em outro setor. Então, houve um desvio de função, né, provocado pela própria diretora da escola, e isso causou muito incômodo em mim e em outros colegas. E nós acabamos tendo que denunciar as escolas porque estavam desviando função dos professores, que eles foram concursados para ser docente, não para serem secretários de escola, né? Hoje, na região onde eu moro, está menos, mas o menos que eu digo tem que ser 10%, entendeu? Já existe muitos professores na educação infantil em escolas privadas, no município está cheio, mas a discussão e os olhares e o vigiamento, né, ainda é grande. Isso tem muito a ver com a ideia da sexualidade e daquilo que o homem pode causar, pode destruir alguém indefeso, alguém que não pode se defender de alguma coisa. É esse olhar que a sociedade tem para o homem ou para o gay, seja cis ou não, em relação às crianças pequenas, como se nunca existiu ou não existisse abusos de mulheres com as crianças, né? Pode ser que a existência, por causa das denúncias, são pouquíssimas, mas que existem, assim como também pode existir do homem. Então, essas discussões, elas mais encaixotam as pessoas naquele mesmo lugar que a sociedade quer que elas continuem, desconhecendo, sem avançar na problematização e sem entender essa variedade, essa multiplicidade do que é a sexualidade, do que é a identidade de gênero. Por isso a importância de colocar isso em discussão, né, João? Eu até ia comentar, eu acredito, e daí quando a gente entra um pouco nessas questões dos estudos de sexualidade de gênero e a infância, né, o que nós começamos a discutir também, que esses estudos, eles potencializam as políticas públicas para a educação infantil e o modo como nós concebemos a educação infantil. Uhum. Porque muitas vezes essa construção discursiva ela acaba acontecendo porque a gente associa a educação infantil com maternidade, né? Uhum. Todo o discurso de maternidade, de um espaço de assistencialismo, de um espaço de construção, e daí vem aquele discurso, aquele outro discurso, né, que professoras de educação infantil são mães, né, substitutas na ausência do trabalho da outra, e um homem, por exemplo, não daria conta disso. E eu, por outro lado, eu tenho colegas, por exemplo, lésbicas que trabalham na educação infantil que sofrem situações de preconceito por não se associarem a um dito perfil construído de feminino, né? E que também são atravessados por esses discursos, né? Então, eu acredito que eu acho que a gente tem que um pouco, e daí juntando um pouco com a fala do anterior, né? Dessa questão das lutas, são frentes de luta. A gente precisa conseguir olhar para esses espaços e tirar isso como algo concebido, pronto e natural. E a gente começar a precisar criar as nossas resistências, como o Jonathan, por exemplo, trouxe. É um processo de resistência quando você faz essa provocação, quando você faz essa manifestação contra um próprio órgão de governo, né, de uma prefeitura. Então, acho que essas resistências são essenciais para a nossa existência, né? Uhum. Como nesses espaços escolares aí. Qual que era o questionário anterior? Não sei se o John quer falar alguma coisa, não? Aí eu colocando o Agnaldo em maus lençóis até ele achar. Super maus lençóis, João. Não, mas eu acho que no seu comentário, João, você contemplou. Eu acho que sim também. Porque tem a relação forte com a sexualidade e ele foi trazendo as ideias do discurso, entendeu? Não lembro o nome da pessoa, mas foi o primeiro que o Agnaldo colocou e o sobrenome é bem diferente. Isso. Eu tenho uma coisa que eu queria comentar e que até eu tinha notado para falar, porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes tomar muito cuidado com as nossas provocações,
porque aí os nossos lugares, e pensar que essas pessoas que lutam, né, que têm essas estratégias de luta nessa vida, né, dessa comunidade, a gente vem lutando para que a gente quer mais do que tolerância, né? Uhum. Daí a Guacira, ela tem uma fala sobre tolerância, se vocês me permitirem ler, que eu acho assim um primor para o nosso debate, né? Ela diz o seguinte: a tolerância é associada ao diálogo e ao respeito e, portanto, parece algo insuspeito, né, no nosso mundo. Mas pensemos atentamente, né? Quem tolera e quem é tolerado, né? A noção de tolerância costuma ser ligado à condescendência, à permissão, à indulgência, né? A atitude exercida por aquele que é superior. Há uma simetria nessa noção. A tolerância não coloca em xeque a hierarquia, a classificação e os conflitos. Não mexe com as relações de poder. A tolerância espera que o outro se ajuste. Ela não advoga pela intolerância, né? Mas precisamos empreender ações e análises mais amplas com preocupação coletiva e política. E aí eu acho que é um ponto bacana, né? E quando a gente não pode correr o risco de cair em algumas perspectivas que, bom, eu sou gay, então eu preciso exercer determinados tipos de comportamento em determinados espaços para que eu seja tolerado e seja incluído nesses espaços, né? Então, de certa forma, a gente precisa dialogar um pouco com a ideia de que essa tolerância que muitas vezes alguns buscam, a gente precisa superar um pouco isso, porque a gente precisa conviver e agir e atuar nesses espaços, né? E não ser tolerados as nossas presenças nesses espaços, né? Acho que esse é um ato político para nós, enquanto pertencentes a essa comunidade ou não, né? Então, acho que é um pouco por aí que a gente tem que pensar também. E só reforçando a ideia do não tolerado, né, João? Que houve um marco em 2013, quando a LDB foi modificada, e as crianças de 5 e 6 anos, ainda não tinha sido feita a reforma do 9º ano, elas teriam a obrigatoriedade da matrícula. Naquele período, em 2003, quando isso foi colocado na LDB, houve 2 elementos que impulsionaram. Primeiro, era para que as crianças pudessem ser comprovadas a sua frequência e os pais poderem continuar recebendo o Bolsa Família. E segundo, houve um movimento político para reconhecimento da profissionalização daquelas pessoas que estavam na educação infantil, daqueles que estavam lá e que as crianças poderiam ir, mas sem nenhuma obrigação de matrícula, de frequência, de ter o mínimo necessário. Esses 2 vieses, isso favoreceu muito para o respeito de quem estaria com as crianças de 5 anos de idade e 6 anos de idade. Depois daí, houve o avanço de que o profissional que atua na educação infantil, ele tem que ter a mesma qualificação daquele que atua nos anos iniciais do ensino fundamental, com formação completa do ensino superior, e que, se puder, avançar na formação com aí os cursos de mestrado profissionais que a própria rede, o mestrado em rede oferece. Isso também foi uma discussão forte nos cursos de pedagogia, porque acabou reforçando a ideia de que o pedagogo ele não vai apenas trabalhar com as crianças menores, mas ele também pode estar naquele local como profissional de qualidade, como em qualquer outro local, como também profissional de qualidade. E tirou, pelo menos foi, acho que talvez não tirou, mas colocou alguns fragmentos ali, algumas fissuras, na ideia de que formar pedagogo não é formar para ser professor de crianças, mas para ser um profissional que pode atuar onde queira, seja na educação infantil, ou no fundamental, ou na parte da gestão. E a sexualidade ou a identidade de gênero não vai dizer aonde ele tem que ir. As discussões internas dele, que eu acho que uma primeira coisa que a gente precisa entender, que se eu não me entendo internamente, se eu não sei quem eu sou, eu acabo não conseguindo avançar nas minhas discussões sociais, porque eu sempre vou levar a minha inquietude, o meu desentendimento interno para as outras coisas. E é na formação dos professores que vão atuar na educação infantil ou no ensino fundamental, isso é muito forte, principalmente inicialmente dos homens que entram na pedagogia para serem professores.
onde eles vão ou se distanciando daquele espaço de docência, porque pensam e são colocados com a ideia de que vão atuar para os menores, ou eles vão aprofundando, mas para trabalhar no lugar de mando, que é a gestão escolar. Né? A região onde eu moro, muitos diretores são mulheres, muitas diretoras são mulheres, mas quando existe um ou dois diretores, eles têm uma fala e um empoderamento muito maior de se projetar naquele espaço. É até um momento de pesquisa, mas isso acontece, é visível nas situações onde eles se encontram, onde eles problematizam as coisas. Né? E quando a escola tem o diretor e não a diretora, ela acaba tornando-se uma referência para os pais, para a própria rede e para muitas crianças. Isso não é algo, não é normal, isso não é uma norma, mas aqui na região onde eu vivo, Imperatriz, isso tem sido uma constante. Eu tenho percebido isso como uma constante. Né? São as escolas que recebem mais alunos, que os pais mais estão atuantes e que a própria rede tem um respeito maior quando vão falar alguma coisa, vão mexer naquele espaço escolar, porque lá tem o diretor. Né? Não são as atitudes apenas do diretor, da equipe diretiva da escola, mas há uma atitude do sujeito considerado homem, hétero, que está ali, que está no comando, e que tem uma relação, parece que interligada, com o pai, aquele que está na casa, que manda, que não pode ser questionado, que não pode ser controvertido com aquilo que ele diz. E ele vai direcionando as coisas. A relação pode não ser totalmente próxima, mas há indícios disso aparecer. Eu tenho percebido isso de maneira indireta aqui na região onde eu moro. E aí tem mostrado bastante essa relação da masculinidade, né? Que ela é construída também socialmente, que está muito próxima aí a discussões sobre a sexualidade, que é uma construção social, tal qual as relações de gênero, né? E que há uma influência forte de determinantes externos, né? Sociais, culturais e principalmente políticos. Principalmente políticos. Quando eles encontram esse lugar como um lugar de palanque, quando eu falo eles, é quem está comandando a gestão municipal, é quem está comandando a casa legislativa. Quando eles encontram esses espaços escolares como um lugar onde tem alguém que comanda algo, que leva multidões, eles começam a dar maior visibilidade já como um espaço de curral eleitoral. Então, as relações de poder elas são muito fortes e elas acabam respingando diretamente naquele que está na frente. Gente, deixa eu só tocar, porque tem muita questão no fórum não, no chat. No chat, obrigado. E eu tô desesperado já. Assim, vou pedir uma coisa. Parem de me mandar WhatsApp, pelo amor de Deus. Todo mundo fica querendo comentar no fórum e me mandar WhatsApp e Instagram. Eu não consigo dar conta de tudo. Gente, durante a live é muito complicado, porque enquanto a gente traz as questões e eles comentam, a gente está no fórum tentando selecionar outros e não dá para ter foco. É muito confuso. Então, tenham paciência. Isso é uma coisa que eu estou percebendo no fórum também. A gente está conversando no grupo da equipe, no WhatsApp. Tem um monte de gente querendo adiantar assuntos. Assim, a gente vai discutir a mulher daqui a algumas semanas, vai discutir travestilidade daqui a algumas semanas. Vocês têm o cronograma do curso, vamos focar na aula de hoje e no tema da semana, que é gênero e sexualidade na escola, tá bom? Eu sei que está todo mundo ansioso, mas vamos aguardar, tá? Para que a gente consiga focar no tema de hoje, de fato, aproveitar a oportunidade que a gente tem aqui de conversar com o Jonathan e com o João Carlos. Enquanto eu coloco no ar, a lista de presença já está no chat, tá bom? Vou tirar esse banner daqui que está rolando, mas já avisei, olhem lá o chat, por favor. Então, uma coisa importante que o João estava falando, antes do Jonathan encerrar essa discussão, é sobre a tolerância, né? Tem muita gente que se pauta para discutir tolerância na ideia da pedagogia da tolerância, né? Na ideia freiriana, que é uma ideia que não é o senso comum de tolerância que a gente usa. Então, é muito complicado, porque quem for ler, ouvir essa palavra, vai sempre associar ao senso comum e não ao conceito de tolerância do teórico Paulo Freire, né? Teórico com aspas, porque assim, ele é muito mais do que um teórico, né?
eu gosto sempre de usar, ao invés de tolerância, a menos que eu diga exatamente que a tolerância é a freiriana, eu gosto de falar de visibilização, de reconhecimento, de respeito, de valorização. Eu acho que são palavras mais adequadas. Deixa eu colocar aqui... Eu acho que eu vou colocar... São 11h49. Só mais essa leva e não vou colocar mais, tá? Quando vocês terminarem de comentar, a gente vai trazer a Ana Paula para dar um spoiler da próxima semana e aí a gente encerra fatalmente depois do meio-dia, mas só um pouquinho depois. Ana Paula Ribeiro comenta o seguinte: a escola ainda reproduz os preconceitos da sociedade. É fundamental que nossa atuação como educadores matemáticos amplie as perspectivas sociais. Depois da Ana Paula, tem uma fala que eu separei aqui da Jaqueline. O chat está tão intenso, a gente vai terminar as discussões com postagens de 11h07, já são 11h50. A gente vai acabar perdendo muita coisa. Infelizmente, não tem jeito. Ok, a parte 1, ela diz o seguinte: li o material em PDF e assisti a entrevista da professora Guacira, com lágrimas nos olhos. Sou uma mulher cis, heterossexual, licenciada em matemática e mãe de uma garotinha cis bissexual. E aí foi tanta postagem que a segunda parte dela aparece lá na frente. Deixa eu achar aqui. Obrigado, Igor. O Igor está ajudando. Minha filha relata diversas situações em que ela se sente invisível na escola. Acabei de usar esse termo visibilidade, não foi à toa, né? É como se ela não existisse. Saber desse e de outros movimentos me acalma o coração. Então, eu vou colocar mais duas para a gente fechar. Uma é da Raquel. Ela diz o seguinte... não, eu vou pôr a da Raquel só para finalizar, porque eu quero fazer um outro comentário. E uma da Lidiane, que ela diz o seguinte: como que as pessoas assimilaram que tem profissões de homem e outras de mulher? Para conversar com a ideia de feminilidade e masculinidade que o Jonathan acabou de falar, né? Me pergunto isso porque normalmente são profissões que as condições físicas nem importam, né? Tudo é construção social, né? Como o Jonathan vinha pontuando, e vai continuar, eu vou passar a bola, mas só vou colocar uma coisa aqui antes, porque essa é uma discussão que a Raquel Scarpelli está pontuando, que surge nas lives que a gente sempre faz aqui no canal. Um professor de matemática pode usar lá a matemática para ler dados sobre a homofobia e um exemplo sobre gráficos, por exemplo. A gente sempre que pensa em usar dados de realidade, pensa em dados ruins, né? Homotransfobia, LGBT mais fobia de modo geral. A gente pode pensar em exemplos positivos também, né? Como o número de casamentos homoafetivos aumentou, como o número de adoção por casais homoafetivos aumentou nos últimos anos. Por que eu estou pontuando isso? Numa das discussões de uma live que aconteceu há um mês ou dois, alguém sugeriu esses exemplos. E aí uma outra pessoa comentou no chat: poxa, esses exemplos são horríveis, porque se eu sou uma pessoa LGBT+, eu estou na escola, estou lá no 6º ano, ainda sou um adolescente, pré-adolescente, eu vou achar que eu estou totalmente errado, que eu não tenho que ser essa pessoa que eu sou, né? Porque essa pessoa está destinada a morrer muito jovem, a sofrer violência, a sofrer bullying. Então a gente tem que pensar também, usar a matemática para tratar a informação em relação às pessoas LGBT+, de forma positiva, né? Vamos tomar cuidado para não... A gente tem que denunciar o bullying, o assédio, as perseguições, as mortes, mas tem que falar coisas positivas também, né? Então, meninas, fiquem à vontade para comentar. Pode comentar, João. Não, eu acho que a gente já está indo aí para o tempo. Só para comentar, eu acho que eu gosto muito desse termo educador matemático, né? E aí tira nessa carta que professor de matemática, né? Uhum. Como se o final da nossa atuação fosse enfiar conhecimentos matemáticos na cabeça dos outros, né? E, na realidade, o papel do educador matemático é se apoiar nesse objeto de ensino, nesse campo, para transformação social, para esse impacto na sociedade, para a formação de sujeitos, sujeitas, sujeitos, né? Nesse contexto em que vivemos. Então, talvez, acho que esse seja o caminho, né? Se a gente se enxerga como educador matemático, a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa se colocar nesse contexto, né? Eu acho que não tem muito mais para falar sobre isso. Acho que a gente tem um longo curso aí pela frente, muitas coisas para ser discutidas, e acho que vai atender todos os anseios que virão.
E aí a visibilidade é importante, né? O Agnaldo falou aí, e duas pessoas comentaram, e a mãe, a Jaqueline, a sua filha, precisa muito dessa visibilidade, né? Foi assim com os grupos negros, foi assim com o grupo de indígenas, e vai ser assim com outros grupos que aparecerem, né? Porque a escola ainda trabalha naquilo que para ela é o essencial. Então, a discussão de gênero e sexualidade na escola ainda é invisível, ou quase não se nota. Então, dar visibilidade a isso é importante, mesmo para que alguma coisa possa incomodar naquele momento e depois avançar para outras questões, até mesmo para entender a legislação, para saber que a formação de família no Brasil não é conceituada pela legislação como algo de casamento de homens e mulheres, mas sim pelo afeto, e há tipos de famílias diferentes. Então, até trazer a legislação é importante para dar um respaldo legal que o movimento foi construindo e que foi sendo legalizado pela própria legislação brasileira. Então, isso é um ponto a ser levado em consideração para que não haja não haja no circuito escolar, para que nós não fiquemos apenas com as discussões que as pesquisas trazem. Não é o apenas, mas a palavra que eu encontrei nesse momento. Mas as questões da legislação também é importante. Trazer a legislação como respaldo para dizer que o direito foi adquirido com muita luta. Nós não podemos deixar o direito de lado. É direito nosso e é obrigação de todos que respeitem, que cumpram aquilo que a legislação nos dê esse direito, pelas lutas do movimento e de outras pessoas também. Por isso que eu penso que a escola precisa ainda abrir os olhos, e a comunidade escolar, que somos nós, pessoas que trabalham na escola, as crianças, as mães, os pais, os responsáveis pelas crianças que estão no ambiente escolar, precisam também pensar para além daquilo que está posto, né? Olhar desse outro lugar, esse lugar da sensibilidade, esse lugar do respeito e da valorização do outro. Acho que a gente consegue encerrar, pelo menos, esse primeiro momento do texto, Aguinaldo. E aí, a gente passa a bola para você, novamente. Tá ótimo. Eu estou aqui, enquanto vocês falam, eu estou lendo o chat, um monte de perguntas interessantes que valia a pena discutir, que a gente não vai conseguir a gente aqui discutir, mas o grupo está discutindo. Eu acho que isso é importante muito legal. Até porque nós não somos as pessoas que têm as respostas, né? A gente vai dialogar. A Patrícia está colocando uma questão aqui sobre o curso, que é interessante, vou pontuar. Eu vou falar acho que eu só vou falar dessa, pelo que eu estou lendo aqui. Gente, amei tudo, aprendi muito com os palestrantes e os colegas pelo chat, imagina se fosse uma aula no Meet ou algo do tipo. Vale pensar para os próximos cursos. Patrícia, quando a gente pensou em 100 pessoas, a ideia era essa. Mas se a gente resolve aceitar 200 pessoas, não tem como fazer reunião no Meet, porque vai ser sempre assim, poucas pessoas falando para muitas. A gente não consegue ter um espaço em que todo mundo consiga participar. A gente não tem equipe para isso, na verdade, né? Olha que nossa equipe tem 15 pessoas, mas nem todas as 15 estão aqui agora acompanhando porque tem outras ocupações, né? E a gente entrou no curso sabendo disso. A gente adoraria que fossem Meet com 10 pessoas por turma, para todo mundo falar bastante, mas infelizmente esse não é o nosso mundo, a gente está distante desse ideal, né? Eu vou colocar aqui na tela agora a Ana Paula, que é uma das responsáveis, junto com a Bruna Ramos, sobre o tema da semana que vem, que é estudos de gênero e educação matemática, quando a gente começa a tocar na matemática mais efetivamente, né? Hoje, o Jonathan e o João trouxeram uma discussão mais inicial sobre gênero e sexualidade na escola. A gente vai entrando na matemática aos poucos a partir do próximo encontro. Ana Paula, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Aguinaldo, Jonathan, João Carlos, Daniel e todos que estão nos acompanhando pelo chat, né, do curso. Eu vou começar, então, meu áudio descrevendo brevemente, né? Eu sou uma mulher branca, estou com os cabelos de comprimento médio até o ombro, meio preso, meio solto, uso fone de ouvido branco. Ao meu fundo tem um quadro colorido, que é um genérico do quadro O Abraço, de Romero Brito. Então, atendendo também aos pedidos do chat, né, eu me identifico como uma mulher cis, hétero,
e matemática, né? Inclusive com bacharelado. Muitas vezes eu precisei dizer que eu tinha bacharelado para dizer que eu tinha mais conhecimento, porque era necessário mostrar que eu conhecia a matemática de alguma forma, né? Então eu entendo algumas demandas do chat, né? Mas também quero dizer que a nossa equipe é muito diversa, né? Como eu já comentei no chat, como o Aguinaldo já disse, inclusive porque esse diálogo na diversidade, ele muito nos interessa. Então, até o final do curso, teremos contatos com pessoas com perfis diferentes, né? Acho que isso é muito interessante aqui no curso que a gente está se propondo a oferecer. Então, como o Aguinaldo comentou também, na próxima semana a gente vai discutir sobre educação matemática e estudos de gênero, sempre trazendo um texto curto, porque a gente entende que o tempo da maioria dos cursistas é reduzido, né? Então, não conseguimos contemplar todas as discussões no campo da educação matemática no texto, e nós reforçamos que o nosso texto, que vai ser proposto, ele também está aberto para receber contribuições. Então, esperamos que na próxima semana vocês possam fazer as leituras. Esperamos também que o nosso texto dialogue de alguma forma com questões que foram colocadas no chat, né? Foram mencionados exercícios de matemática, como nós, professores, podemos trabalhar com questões que, sem dar uma aula sobre gênero, abordem os conceitos, os estudos de gênero, né? Então, de maneira a complementar, né, o que já vem sendo discutido nessa semana. E semana que vem, então, a Bruna e eu estaremos aqui conduzindo a live e contamos com a participação de todos. Sem áudio, Aguinaldo. Só para variar, né? Há 2 anos dando aula no Meet e não aprendi ainda. Estava dizendo, João e Jonathan, assim, um monte de elogios, todo mundo agradecendo muito o papo. Fiquei pensando que vocês conseguiram atender bastante as demandas de discussão, né? Mesmo a gente não conseguindo colocar todas as postagens na tela, acho que vocês trouxeram pontos essenciais referentes a esse primeiro tema, né? Do curso, gênero e sexualidade na escola. É uma live que vai ficar disponível, quem quiser pode rever, inclusive vai conseguir rever as participações no chat também, né? Eu acho que foi um encontro, um momento muito bacana. Eu já estou ansioso para a semana que vem, que a gente vai ter aqui na condução a Ana Paula Ximenes Flores e a Bruna Ramos, e vai ser um momento muito bacana. A Bruna também estava no chat, eu vi mais cedo. Agora é tanta postagem que eu já estou totalmente perdido, porque é muita coisa acontecendo para gerenciar a live, a gente fica confuso, eu fico super. Acho que é isso. Então, João, antes de encerrar, eu quero agradecer muito a quem está com a gente ainda, né, interpretando, a Lohane, a Mariana e o Daniel. Então, eu quero agradecer a Diretoria de Acessibilidade da UFRJ, a DIRAC, por estar aqui com a gente em parceria ao longo desses 8 sábados, promovendo acessibilidade para pessoas surdas por meio da linguagem brasileira de sinais. Então, muito obrigado a vocês. Toda vez que eu vou me descrever, eu sempre esqueço de dizer, eu tenho um sinal, que é esse aqui. Não sei se Jonathan, Ana e João têm. Esse aqui, por conta do óculos que eu tiro e coloco a toda hora, hoje eu não sei nem onde ele está. Eu estou aqui com dificuldade de enxergar, as postagens estão pequenininhas. É isso, então. Querem se despedir, Jonathan e João? Não, só agradecer, né, as discussões que foram no chat. Eu acho que foi muito legal o sábado de hoje, com a conversa eu, o João e vocês e eu e o João. E a gente continua se vendo no curso, na atividade da semana e na leitura também da semana. Foi um prazer enorme estar hoje em um sábado ensolaradíssimo aqui em Imperatriz do Maranhão, com quase 36 graus. Antes de passar para o João, rapidinho, João, só para lembrar da lista de presença, a gente estava com 130 pessoas e a gente só tem 119 presenças lá no formulário. Então, não esqueçam da lista de presença, por favor. Desculpa, João, pode continuar. Pode começar. Só agradecer também. O meu sinal é esse daqui, tá? Agradecer a parceria com o Jonathan aí, que a gente
trocou bastante figurinha nesse processo. Agradecer também a participação de todos. E a gente está aqui para aprender junto. Vou curtir o curso agora. A partir de agora, vou mais para curtir o curso, né, nos bastidores, para aprender com os colegas que vêm aí ao longo do caminho. Vai ser muito bacana para nós. Ana. Só dar um tchauzinho, a gente se vê na próxima semana, né? Contamos com a presença de todos e as discussões ao longo dessa semana no fórum também, né? Somos nós que mediamos os fóruns, né? A equipe participa também, faz perguntas, comenta, né? Então, agradecemos por todos, todas e todos presentes. É isso, agradecer também a Érica, que a gente não estava preparada, a gente chamou para vir aqui falar sobre a diferença de trans, travesti e drag queen. E agradecer ao Igor, né, que, como eu falei, nunca quer aparecer e sempre acaba aparecendo, porque é muito trabalho, a gente pede ajuda e ele está sempre disponível. Então é isso, pessoal, obrigado. Não deixe, eu já vou disponibilizar agora a tarefa 1, referente à primeira semana, vocês vão ter até sexta que vem para fazer a tarefa, e vou disponibilizar agora, nesse momento, a semana 2, com o texto da semana 2 e o fórum de discussão. Então já baixem o texto, leiam, comecem a participar o quanto antes, tá bom? Obrigado e até o próximo sábado, pessoal. Tchau, tchau.